nessa noite. Usa ele, meu Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Glória a Deus. Meus queridos, não desespero, não sei muito, não sei Aleluia. Serei breve para entregar a mensagem que Deus tem colocado no meu coração para o seu coração, né? Louva a Deus pelo convite do presbítero Haroldo, pastor Rinaldo, nosso amigo, glória a Deus. Tudo está aqui, está o vice-presidente, né, representando o ministério, que Deus abençoe. Trago um abraço ao nosso pastor-presidente, pastor Assis, e de todo o ministério, você deve Deus Nova Canaã. Está comigo também minha esposa e o vocal ali em nome do Senhor Jesus de Alcalá. Amém? Irmãos, abram suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Louva a Deus também pela vida também do cantor Erenildo, né? Ivanildo, né? Glória a Deus, canta demais esse homem. Deus vem estar abençoando ele e sua família. Glória a Deus. Assisto alguns vídeos, né, dele com a esposa dele. É um vídeo seu que sua esposa te botou dentro de um saco, né? Pendurado no portão. Glória a Deus. Ele dizendo que quando eu sair daqui eu saio mais ruim ainda. Oh Jesus. Deus seja louvado, amém? Quem achou, diga amém, irmãos. 1 Reis, capítulo 19. Versículos 9. Que diz: E ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse: O que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares, e matado todos os profetas com a espada, e somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: Sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes e fez as pedras e as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz calma e paz. Amém. Sente-se, de preferência com a sua Bíblia aberta. Amém. Muitas vezes nós temos o costume de sentar e fechar as Sagradas Escrituras. Não faça isso, sente com a sua Bíblia aberta. Queridos, vamos lá. Até 1h da manhã? Vamos até 1h da manhã. Pode fechar o portão. Glória a Deus. Queridos, 1 Reis, capítulo 19, nos trata um retrato da história de Elias. Muitos irmãos que estão aqui já ouviram várias mensagens oriundas, mensagens poderosas, mensagens impactantes dentro deste texto. Quero trazer dentro deste texto uma temática para os nossos corações, de algumas verdades que o próprio Deus explicou para este profeta, que vivenciou grandes projetos de Deus e passou por grandes diversidades. Capítulo 19, versículo 9, que ora nós lemos, nós vamos ver que Elias está recuado, com sintomas de depressão dentro de uma caverna, porque foi ameaçado, porque teve o seu ministério ali ameaçado. Nós vemos que Elias foi um homem que foi levantado por Deus em que Israel desviou-se da fé, apostataram da fé, devido o rei Acabe ter se casado com uma mulher chamada Jezebel. E através dessa união, através deste laço,
entrou dentro de Israel, uma cultura pagã, ali a adoração a outros deuses, e foi estabelecido no centro de Israel uma estátua, e essa estátua requeria por mandato ou decreto do rei que deveria ser adorado. Período que Israel estava vivendo uma apostasia, no período em que Israel estava se desviando e apostatando da fé, Deus interviu, levantando um homem, este homem é quem vos apresento, Elias, um homem que saiu do anonimato. Ninguém se ouvia falar de Elias. Elias é conhecido como Tisbita. Por que Tisbita? Porque ele é um dos moradores da cidade chamada Gileade. A cidade chamada Gileade é uma cidade tão pequena, mas tão pequena, que ela não aparece no mapa geográfico de Israel. Porque para Israel, a cidade de Gileade não existe. Tisbe não existe. Ela está num anonimato. E aí é onde nós vemos a graça de Deus e o poder de Deus. Porque todas as vezes em que Israel se distanciava dele, Deus sempre levantava um profeta para lhe anunciar a mensagem de arrependimento, reconciliação e de convertimento. Porque é isto que é um profeta bíblico. Hoje nós temos profeta com olho de raio-x, hoje nós temos profeta com hematoma, profetas que adivinham até placa de moto e CPF, identidade. Mas profeta bíblico, o profeta do Senhor, ele não trabalha por adivinhação, ele trabalha por direção. É um homem que é levantado para direcionar o povo que está desviado. É isto que é um profeta. E Deus levanta este homem como profeta. Deus tira este homem do anonimato, aonde ninguém viu, aonde ninguém o encontrou, aonde ninguém o achou, aonde os olhos de ninguém poderia alcançar. É daí, é de lá que Deus tirou este grande profeta, que ganhou o título como Leão dos Profetas. Porque Deus escolhe e tira de lugares imagináveis. Quando os homens não estão aqui na minha retaguarda, que saiu de lugares aonde ninguém conseguiria tirar. Quando os homens não estão aqui na minha retaguarda, que saíram de lugar que ninguém escolheria, que ninguém nunca olhou para lá, mas só que Deus compreende o projeto e os olhos de Deus alcançam todos os lugares da terra. E Deus foi lá nesta cidade no anonimato e escolheu este homem e deu a este homem um ministério profético e deu a este homem uma alta missão de profetizar, de proclamar uma mensagem de arrependimento para toda uma nação desviada e para um rei atribulado e para uma mulher endemoniada. Olha a missão que este homem tem. E Elias se levanta, é levantado por Deus pela graça de Deus, profetiza, tem embates com vários profetas de Baal lá no monte, aonde acontece o grande confronto, aonde nós vemos ali que Elias orou e fogo do céu caiu, toda Israel voltou para Deus, dizendo só o Senhor é Deus. Aqui Elias entra no ápice do seu ministério, porque é um homem que não era conhecido, e agora Elias ganha fama, Elias ganha reconhecimento, Elias ganha status de como profeta dentro de Israel. E para este homem que agora é famoso, que Deus tirou do anonimato, que Deus arrancou aonde ninguém via, estava lá esquecido e abandonado, mas para este homem que Deus escolheu, agora se tornou famoso, é conhecido e reconhecido. E para este homem, Deus lhe ensinará verdades que a fama e que o reconhecimento poderia lhe tirar se ele não tivesse apercebido. A primeira verdade está no versículo 19. Capítulo 19, versículo 9. Elias entra para dentro da caverna, é o texto que nós lemos. E dentro da caverna,
Elias está recuado. E olha a expressão. Deus não disse: Elias, o que fazes aí? Ou Elias, o que está fazendo aí neste lugar? A expressão de Deus é categórica e direta: Elias, o que fazes aqui? Deus está revelando para este profeta que ele está no mesmo ambiente que ele. Porque para Elias ele estava recuado e esquecido. E Deus disse: Elias, eu estou aqui. Então Elias disse: Senhor, tenho medo. Eu vim para cá porque eu fiquei com medo da minha vida. E eu temo por ti, Senhor. Porque Elias, porque só sobrou eu. Mataram todos os profetas à espada. E só restou eu, Senhor. E por ti, por tua causa, eu me escondi. Deus fala para este homem: sai para fora, põe-te no monte perante mim. E quando Elias está no monte em pé, a Bíblia diz que Deus fez passar um vento forte, achou as pedras. Mas porém a Bíblia também diz que o Senhor não estava no vento. Depois do vento, o Senhor fez vir um terremoto. O terremoto veio, mas a Bíblia diz: o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, e a Bíblia diz que o Senhor também não estava no fogo. A primeira verdade que Deus estava querendo ensinar para este profeta é: Elias, eu não sou um Deus de momento. Porque momento chegou. Porque você já viu tempestade dura dias? Não. Tempestade dura horas ou minutos. O vento forte dura minutos. Elias, terremoto dura segundos. Elias, o fogo não dura tempo, dura minutos ou segundos se não for alimentado pelo homem. O que Deus estava querendo dizer para Elias: eu não sou um Deus de momento. Por quê? Porque Elias está escondido. E Deus estava querendo ensinar esta verdade: que o que impera na vida do homem e de uma mulher chamada é a constância. Deus não é Deus de momento. Deus não é Deus que te abençoa aqui e esquece da tua casa de quando você está lá. Deus não é Deus que te enche aqui e não te enche numa escola bíblica dominical. Deus não é Deus que fala com você no culto de poder e não fala com você no culto doutrinário da palavra. Deus não é Deus de momento. Deus é um Deus constante. O mesmo Deus que te enche na quarta, te enche na quinta, te enche na sexta, te enche no sábado, transborda no domingo. O mesmo Deus que trabalha aqui, trabalha na sua casa, trabalha no seu trabalho, trabalha onde você estiver, porque Ele não é um Deus de momento. Porque não adianta pularmos aqui e correr lá fora. Não adianta sermos cheios aqui e vazios lá fora. Porque o que impede é a constância. E Deus está querendo dizer: Elias, eu não sou Deus de momento. Eu sou um Deus constante. É um Deus que está ativo 20 todas as horas. É um Deus que está ativo a todos os momentos. Então, querido, não nos vamos dar o capricho de esquecer que Deus é sempre, que Deus está sempre, que Deus sempre vai fazer, que Deus sempre faz. E Ele é o Deus do poder. E Ele está a todo momento ativa e a favor daqueles que vivem. E Elias esqueceu e entrou para a caverna. E Deus, a primeira verdade que Deus está querendo ensinar a Elias é: eu não sou um Deus de momento. Eu não sou um Deus somente de fase boa. Eu não sou um Deus somente de fase ruins. Deus é um Deus constante a todos os momentos. A segunda verdade que Deus queria ensinar para este homem é: Elias disse: Senhor, só restou eu. Eu me escondi por causa disso, porque só tem eu, Senhor. E olha o que Deus diz para este homem, no versículo 18 do capítulo 19: contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal, e toda boca que não o beijou. Ele disse: Senhor, me escondi porque só restou eu. Morreu todos. Deus disse: não, ainda tem 7.000 homens e mulheres conservados. Porque Elias podia se achar exclusivo, e a maior prática
morada de um obreiro, de um homem, de um pregador, de um cantor, é se achar exclusivo. Nós não somos exclusivos, nós somos incluídos no propósito e no reino, mas não exclusividade. Eu disse, só tem eu, Senhor. Eu disse, Elias, não, ainda tem 7 mil homens e mulheres conservados, cortados, ainda tem 7 mil joelhos que não se dobraram. Então não caímos no erro de nos achar melhor, de nos achar, como diz por aí, a última bolacha do pacote da Nikita. Alguém olha e diz, Senhor, mas eu estou passando pela prova, porque Elias estava passando pela prova, Elias estava passando pela perseguição, Elias passou ali por diversidades. Elias diz, Elias, tem 7 mil homens e mulheres comendo pão e bebendo água, ou seja, tem 7 mil homens e mulheres passando pela mesma prova. Então não há exclusividade, não há estrelinhas. Existe a inclusividade onde as pessoas se incluem no reino, na membrazia do corpo de Cristo, mas exclusividade não. Elias disse de 7 mil joelhos, é 7 mil bocas que não deixaram a Baal, que adoram meu nome. É 7 mil joelhos que não se dobraram diante de Baal. É 7 mil. Aí para nós que somos pregadores, para nós que somos obreiros, nós não podemos nos achar melhor. Sabe por quê? Porque senão Deus já dá que o seu povo levanta humilde. Porque muita gente se achando lugar demais em cima dos públicos, mas olha o tanto de pessoas que tem aí. Olha para o seu lado e veja onde Deus pode levantar e colocar aqui em cima e colocar aonde Ele quiser. É 7 mil cristãos que davam pão e na água, pão e água, pão e água. Então não nos achamos melhores. Deus resiste ao soberbo, Deus abate o exaltado, e Deus levanta aquele que se humilha. Deus já disse ao profeta Elias, você não é exclusivo, você não é o único Elias. Tira o eu daí, só tem eu. Se não for eu, ninguém faz. Senhor, eu estou me escondendo porque só tem minha vida. Não. Tem 7 mil. Ainda tem muita gente no anonimato que prega bem. Tem muita gente no anonimato que Deus usa. Tem muita gente que não sabe nem o nome, mas quando esse camarada pega o microfone, Deus derrama sobre ele uma terrível unção. Tem muita gente aí que Deus está levantando em nome de Jesus. Então não deixa a soberba descer o coração. Não deixa a altivez subir para a mente. Não deixa estes erros descer. A terceira verdade que Deus estava querendo ensinar para esse profeta é: Elias, sai deste caminho, volta daí, vai para Damasco. Quando tu chegar lá em Damasco, tu vai ungir Jeú, rei, a Azael. Quem mais, Senhor? E Eliseu. Jeú vai ser rei, Azael também. E o que é que vai ser? Eliseu, Senhor, para que derrame a unção sobre ele. Profeta. No lugar de quem? No teu lugar. Ninguém na obra de Deus é insubstituível. Todos na obra de Deus são substituídos. Porque tem os camaradas que diz: se eu não estiver no culto, o culto não presta, porque eu que prego bem. Se eu não cantar na igreja, a igreja não vai ter unção, porque é eu que sei fazer um falsete.
Eu sei subir, sei descer a melodia. Eu canto hino certinho, sem errar. Sou eu que faço, é eu aquilo, é eu isso. E Deus diz: Elias, na obra ninguém é insubstituível. Todos nós somos substituíveis na obra de Deus. Não existe estrela, não existe pináculo. Deus levanta quem Ele quer, Deus tira quem Ele quer, coloca quem Ele quer. E Deus diz: Elias, tu vai ungir o seu profeta no teu lugar. Elias ungiu. Como é que fica este homem? Senhor, mas eu sou um profeta que orou e fogo caiu do céu. Senhor, depois de tudo isto, existe um ditado que diz assim: quer conhecer um homem de poder? Não. Quer conhecer um homem? Tira o que tu deu a ele. Aí você vai saber quem ele sempre foi. Tira de alguém um título que ele recebeu. Aí ele vai mostrar quem ele é. Tira de alguém uma posição que o colocou. Tire ele de um cargo que ele recebeu. Aí ele vai mostrar quem ele é. Eliseu não ungiu a Jeú, não ungiu a Israel. Mas teve que ungir. Elias não ungiu a Jeú nem a Israel, nem Israel. Mas teve que ungir a Eliseu. Por que ele não ungiu a Jeú? Por que ele não ungiu a Israel? Porque eu não posso concordar com a sua consagração, mas com a minha mudança quem faz é Deus. Eu não posso concordar com a consagração e com a separação de ninguém. Pastor, pode dizer: eu quero separar fulano de tal, eu posso não concordo, mas com a minha quem faz é Deus. É por isso que Deus diz: Elias, eu não vou te pedir uma opinião para aquilo que eu vou colocar no seu lugar. Até porque se você pedir que eu ninguém é bom, eu não vou perguntar se você tem alguém em mente. Eu já escolhi este homem, e ele tem até nome. Qual é o Senhor? Eliseu. É ele que vai ser profeta no teu lugar. Ou seja, Elias, você é substituível. Elias, no teu lugar vai entrar alguém. E Elias, quando recebe essa notícia, Elias vai. Aí ele vai para Damasco, para onde estava Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu trabalhava com arado, arador de terra. Qual era a 10ª colocação dele? A 12ª junta de boi. O último estava atrás. Qual é o parentesco de profeta? Nenhum. Qual é a descendência? Nenhuma. Qual é o estudo que este homem tem para assumir um cargo e um título de profeta? Nenhum. É bacharelado? Não. Tem algum curso? Não. Mas Deus escolheu, não importa. Quem ele é, fala bem, não. Mas Deus escolheu, é o que importa. E Elias vai, e Eliseu estará dando terra atrás da 12ª junta de bois. O último, atrás. A Bíblia diz que Elias passa. E quando Elias passa, Elias tira a sua capa, coloca sobre Eliseu. Eliseu de imediato entende ali que ele estava sendo vocacionado. Não questiona, mas pede: Senhor, deixa que eu vou me despedir da minha família primeiro. Elias disse: vai. E o que Eliseu faz? A Bíblia diz que Eliseu matou o boi que trabalhava. Aí eu te pergunto: que culpa tem um boi, irmão? Eliseu pegou as ferragens, matou o boi e fez uma festa e convidou a todos. Por que Eliseu matou o coitado do boi? O que este animal tinha a ver com isso? Era simplesmente Eliseu dizendo: para cá eu não volto, então não preciso guardar o boi como garantia de fracasso no ministério.
Isto é a mentalidade de um vocacionado. Queridos, quem tem certeza da chamada não vai olhar para a violão e tocar no seresta. Quem tem certeza da chamada não vai procurar ter contato que tinha coisas erradas quando ele é do mundo. Quem tem certeza da chamada não olha para trás, porque ele conhece quem ele está chegando, ele sabe o que ele garante, ele sabe que a chamada é verdadeira, ele sabe que ele é fiel. Então, o conselho desta noite é: não fique preso com aquilo que Deus te tirou de lá, não olhe para trás, não sinta saudade, porque a vocação é certa. Porque muitas vezes tem pessoas que dizem: ah, mas se não dá certo no ministério, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Não vou me desfazer, porque se não der certo na igreja, eu tenho essa segunda opção. Meu queridos, a Bíblia diz: aquele que coloca a mão no arado, vamos lá, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não para frente. Quando Eliseu matou o rei, eu estava dizendo: eu não volto mais para este arado, eu não volto mais para este lugar, eu não volto mais para esta posição, porque eu entendi a vocação, e este é o ápice do ministério do cristão. Não pense em voltar para onde o Senhor te tirou, não pense em voltar para o mesmo lugar onde você estava quando Deus te achou, porque Deus não errou ao te escolher, Deus não errou a te chamar. Pode o barco estar entrando água por cima, pode o barco estar entrando água pela direita, pela esquerda, mas entende uma coisa: o barco pode balançar, mas para trás nem de ré, até porque o cristão é um veículo. E o carro do cristão não tem marcha ré. O carro do cristão é primeira, segunda e vai para frente. Sai da frente quem tiver, sai da frente quem estiver lá, tira a barreira que tiver, porque é para frente que a igreja anda, é para frente que o vocacionado anda, é para frente que o obreiro anda, sem olhar e sem opção de voltar para trás. Então nós não podemos nos prender com aquilo que nós tínhamos como superfície, como um abrigo seguro, caso o ministério não dê certo. Até porque não tem garantia que vai ser fácil para o vocacionado. Não é aquela musiquinha de Claudinho Bochecha, só love e só mel. Evangelho não é isto. Evangelho é uma via dolorosa. Evangelho é cravos na mão, cravos nos pés. Evangelho é uma coroa de espinho. Evangelho é perseguição. Evangelho é lutas. Evangelho é perdas. É abrir mão. Evangelho é se desvaziar. Isto é evangelho. Tem muitos que se decepcionam com Deus, mas esses decepções é porque são tolos, porque eles vêm para Deus pensando que em Deus vão ter riquezas e aprazeres, aquilo que lhe dá alívio. Isto não é evangelho. O apóstolo Paulo olhou e disse: eu carrego a marca, as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: eu tenho marca de prisão, porque isso é evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo: eu tenho marca de perseguição, porque isso é evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo: eu tenho marca de açoites, porque isto é evangelho. Evangelho é uma praga, mas está aí uma boa notícia: nem que seja com uma cor de terceira, todo quebrado, mas aqueles que amam a Deus é garantido. E garantia de acerto. Então Deus diz: Elias, e eu encerro aqui, unge a Eliseu profeta no teu lugar. E Elias ungiu. Após Elias,
Entra-se quem? Eliseu. E para este homem também, Deus lhe ensinou uma verdade. Certo dia, os filhos dos profetas chegaram para Eliseu e disse: Senhor, o espaço é pequeno, o povo está aumentando, vamos ampliar o arraial. Eliseu disse: vão. Pegaram uma ferramenta chamada machado, e quando eles estão cortando, pela pouca experiência que eles tinham, não notaram. O machado foi frouxando, e quando ele foi bater o ferro, caiu dentro d'água. Foram atrás de Eliseu e disseram para Eliseu: meu senhor, o ferro caiu na água. E o ferro era em... Vamos lá, igreja. O ferro era emprestado. Não era o deles. E para este homem, Deus estava querendo ensinar: a ferramenta não é sua, é emprestada. O ferro não é seu, pertence a outro. Você apenas está em punho dele. Você apenas está fazendo uso dele, mas não é seu. Prega muito, canta muito, profetiza, mas o dono é seu. Tem uma voz bonita, mas não é sua. Tem um bom conhecimento de homilética, tem um bom conhecimento de hermenêutica, tem um bom conhecimento de oratória, tem um dom, tem talentos, mas esse talento não é emprestado. Então, para nós aqui encerrarmos, dá uma olhadinha só para o lado, se o irmão perceber, só aquela virada de oi, e diz assim: não se acha, porque não é sua, é emprestada. Ficamos de pé. É emprestado. Você vai prestar conta por esta ferramenta. E que nós venhamos aprender estas verdades. Louvo a Deus por esta oportunidade. Perdoe por ter passado muito do tempo. 9:18. Espero que me tragam depois de novo, né? Porque quando o pregador pega demais, não estava não, aquele pregador fala demais. E quero louvar a Deus desde já pela sua pessoa, por todos os obreiros que estão aqui. Que Deus venha nos abençoar por toda a vida da igreja. E não esqueçam disso, irmãos. É emprestado. Você apenas está em uso dele, mas não é seu. Tem um nome. Ansiais. Não deixe a altivez subir a mente. Tenha esta humildade. E aqui eu quero entregar o microfone a quem é de direito. E que Deus venha estar abençoando. Eu louvo a Deus. E muito obrigado pela oportunidade.